Olá, sejam bem-vindos a mais uma live. Aguardar o pessoal ir chegando. E hoje o tema é algo que eu sei assim que toda loja passa, que é a questão de ter muito produto dentro de loja, ter mercadoria chegando toda semana praticamente e não ter lugar para expor. Quem é colaborador aqui vê o dono da loja chegando com mais mercadoria e só pensa, eu não tenho nem cabide para expor esses produtos que ele está trazendo, eu não sei o que eu vou fazer, onde eu vou colocar essa mercadoria. Então hoje a gente vai trabalhar isso nessa live, alguns truques, alguns detalhes que vocês podem utilizar dentro de loja, que vão permitir que vocês exponham mais produtos, mas também não deixem aquele visual poluído, sobrecarregado dentro da loja. A gente já falou em outros momentos aqui nas lives, né, que a loja ela tem uma capacidade de exposição. O que é isso, né? A capacidade de exposição é a quantidade de produto que cabe dentro de loja. Então, nós temos uma quantidade definida de cabides que cabem em cada loja, né? Baseado ali na metragem da arara, nos expositores que você tem. Então, quando a gente ultrapassa isso, a gente acaba tendo uma loja muito cheia, sobrecarregada, que passa essa imagem, né, de uma loja bagunçada. Mesmo que você tente organizar, ela parece sufocante, né, visualmente. Então, tem como a gente utilizar alguns outros truques, né, que vocês conseguem deixar esse produto na área de vendas, né? Mas sem ter esse visual bagunçado, sem ter essa loja sobrecarregada. Então, é muito importante que a gente entenda isso, né? Que não necessariamente porque a gente vai estar com uma loja cheia de mercadoria que ela precisa estar desorganizada. Então, para quem está chegando, já encaminha essa live para um amigo lojista que também tem esse problema de ter muito produto dentro de loja, tá faltando cabide, mas você tem que expor essa mercadoria, você não quer deixar de fora, que hoje eu vou mostrar para vocês alguns truques, algumas dicas que vocês podem utilizar para aumentar a quantidade de produto na área de vendas, mas de uma maneira organizada e principalmente estratégica, tá? Onde vocês conseguem deixar opções prontas para o cliente, oferecer uma venda casada para que ele leve mais produtos. Então, já aproveita e envia essa live para quem você conhece que vai gostar desse conteúdo também. Então, gente, vamos começar com a primeira dica. Já falei dela por aqui. Quem é meu aluno, meu cliente, é uma das primeiras coisas que eu indico, que é algo simples, que é o cabide de corpinho, aquele cabide de silhueta que a gente encontra, né? E por que ele facilita e ele ajuda a gente a expor mais produto? Porque além de ele dar um caimento muito bom em peças, como vestidos justos, vestidos que tem recortes também, que acabam no cabide normal não ficando tão bem expostos, né? Além dessa questão, ele facilita porque ele deixa um look montado. E aí, se a gente vai pensar nisso, a gente tem um cabide e você pode colocar 2 ou 3 produtos nesse mesmo cabide. Então a gente já ganha espaço, porque ao invés de você ter 3 cabides para expor em cada cabide um produto, a gente monta um look e em um cabide a gente expõe 2, 3 produtos, às vezes até mais se a gente for contar acessórios, tá? Então já é uma opção legal, que eu sei que às vezes vocês têm dentro de loja esse cabide, mas vocês têm 1 ou 2, não tem uma quantidade grande desses cabides. E quando eu vou fazer projeto de loja, né, os meus clientes, meus amigos lojistas sempre falam isso, tá, mas quanto que eu preciso? Uns 10, 20? E eu falo assim, gente, o quanto você tiver eu utilizo. Porque a gente espalha esses cabides dentro da loja. Então, aonde eu utilizo muito esse cabide de corpinho, de silhueta? Para look frontal dentro da arara, porque ele chama mais atenção. Para ponta de arara, o começo da arara também, quando ela fica visível, né, entrada de loja ou até no centro de loja, eu trabalho um look ali na ponta de arara. Entre peças também dentro da arara. Para quem não trabalha com as araras separadas por categoria de produto, separada arara só de blusa, arara só de calça, que já faz essa mescla, que é uma estratégia que a gente tem dentro do visual merchandising, vocês conseguem deixar looks prontos dentro da arara também no cabide de corpinho. E isso facilita muito porque, como eu disse, a gente expõe mais produtos sem aumentar a quantidade de cabides na arara e já vai oferecendo para o cliente essa opção de poder ter um look pronto para eles.
E aí eu vou trazer algumas imagens aqui para vocês irem tendo essa noção de como vai ficando trabalhando isso dentro da arara. Então aqui, por exemplo, é uma arara onde a gente trabalhou um look frontal. Claro que a gente ganha um pouco mais de espaço ali, o cabide de corpinho, né, toma um pouco mais de espaço, mas ele poderia também estar normal, gente, lateralizado dentro da arara. Então, nesse caso, o cabide de corpinho, ele ajuda vocês a otimizar esse espaço dentro de loja. Porque, como eu falei, ao invés da gente ter ali, no caso, 3 cabides, um pro casaco, pro trench coat, um para bermuda e um para blusa, a gente coloca esses 3 produtos no mesmo cabide. Então, a gente não tá deixando de expor uma quantidade maior de produto, só que a gente já tá colocando isso de uma maneira organizada, a gente já tá mostrando para o cliente uma sugestão de como utilizar aquele produto. Então, isso agrega muito mais, tanto na organização da loja, quanto na venda de vocês também. Tá? E eu sei que muita gente tem essa dúvida quando trabalha com produto separado por categoria, de ter esse receio de trabalhar, por exemplo, um look e esquecer a peça que está no look. Então, se vocês não têm ainda esse hábito, vocês podem trabalhar produtos que são peças únicas, tá? Porque aí vocês não precisam ficar procurando a grade dele em outro lugar ou esquecer que esse produto tá num look. Essa é a sugestão que eu realmente trago para vocês não esquecerem esse produto. Mas caso você não queira misturar esses looks, né, dentro da arara, no decorrer da arara, vocês podem trabalhar na ponta da arara, como eu comentei. Então aqui, ó, no início da arara, eu trago um look, nesse caso é um conjunto, mas poderiam ser peças separadas, aonde eu utilizo também o cabide de corpinho, né, ali a opção para vocês trabalharem. Então vocês podem fazer essa opção para ir incrementando e deixando mais produtos dentro de loja, sem necessariamente sobrecarregar a quantidade de cabides. A gente tem um limite, tá, de exposição, como a gente falou, então não adianta a gente achar que vai encher a arara ali, vai colocar 50 cabides em 1 metro de arara e vai ficar bom, porque não vai, tá? O produto vai ficar apertado, o cliente não vai conseguir ver o produto com qualidade. Então, nesse caso, é uma estratégia para a gente manter o limite de cabides e ir utilizando realmente o look pronto, tá? Então, deixa eu ver se eu tenho alguma outra referência aqui para vocês. Mas todo mundo que é meu aluno, que é meu cliente, já tem essa dica do cabide de corpinho. Tem também, gente, a questão do cabide ideal para cada tipo de produto, tá? Que isso é uma aula que eu já tô preparando para o curso completo de Visual Merchandising, que nós teremos a segunda turma, as inscrições serão abertas em breve, e a gente vai ter uma aula só falando de cabides, de expositores para vocês, como utilizar cada tipo de cabide, qual cabide de corpinho é indicado para cada loja, para cada tipo de produto, para que vocês consigam melhorar essa exposição de vocês apenas com esses acessórios que a gente tem dentro de loja. E para quem tem mais espaço, uma sugestão com cabide de corpinho também é vocês terem um espaço, uma arara, pode ser pequena, em algum setor da loja, onde vocês já deixem vários looks prontos, tá? Como nesse caso aqui, que é uma cliente nossa. Então, o que acontece aqui? Esse setor da loja era um cantinho ali que ele ficava mais escondido. Então, o que a gente fez? A gente trabalhou vários looks que atraem a atenção do cliente, para o cliente ir para aquele setor. E ali a gente colocou opções diferentes. Então a gente tem desde saia com camisa, tem saia com body. Atrás a gente tinha opção de macacão ali atrás no branco, né? É um macacão com uma camisa. A gente tinha várias outras sugestões. Nesse caso aqui, eram peças únicas, a maior parte delas, e peças que já estavam no estoque e não estavam tendo um giro tão legal. Então isso que é interessante. O montar o look, ele facilita, né, pra gente dar foco, dar referência para um produto que às vezes não vendeu só porque não foi bem exposto, tá? Então, essa é a primeira sugestão, quero que vocês comentem aqui quem já utiliza o cabide de corpinho dentro de loja, se vocês utilizavam apenas para dar caimento na peça, se vocês utilizam já para montar look, se vocês têm o espaço da loja onde vocês deixam o looks, ou vocês deixavam só como look frontal, ou só na ponta de arara, que essa é uma estratégia que com um único cabide vocês conseguem trabalhar de maneiras diferentes. E essa é a nossa primeira opção para trabalhar mais produto dentro de loja, sem a gente precisar sobrecarregar a exposição. E agora nós vamos para o segundo ponto que a gente pode trabalhar dentro de loja,
que é caso vocês tenham dentro de loja apenas o cabide tradicional, vocês não tenham o cabide de corpinho para fazer essa composição. Aí você vai falar, Gisele, mas na minha loja não dá para fazer porque eu não tenho, eu só tenho um cabide tradicional. Tudo bem, porque a segunda dica é sobre a terceira peça no mesmo cabide. Principalmente agora, né, de março para frente, que a gente já vai entrar com coleção de meia estação, depois de inverno, que é um período em que a loja fica muito sobrecarregada, porque o produto de inverno é mais volumoso, vocês podem utilizar a questão da terceira peça no mesmo cabide com a parte de baixo, tá? Por quê? Aí você não vende apenas uma peça e você também não fica refém do cabide de corpinho. E é uma estratégia que vocês podem mesclar. Então, quem tem cabide de corpinho pode fazer look, mas também pode utilizar essa questão da terceira peça no mesmo cabide. Então, o que seria essa terceira peça? Você trabalhar as camisas, blazers, os casacos, chemises, enfim, por cima de outra peça. Então, a mesma proposta, um cabide, 2 produtos. E não precisa necessariamente ser apenas a questão de parte de cima, porque a gente está falando de casaco. Eu posso colocar um casaco por cima de um cabide de presilha, que eu vou trazer as imagens para vocês, que fica mais fácil de entender, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem um cabide tradicional no look frontal com um blazer por cima. Então, um cabide, 2 peças. Ali é um vestido, mas poderia ser uma blusa, poderia ser um cabide de presilha com uma calça e o blazer por cima, né? E aí você deixa sugestões de blusas na sequência da arara para o cliente. Então, isso facilita para vocês. Mas, por exemplo, Gisele, eu trabalho ainda meus produtos separados por categoria e eu tenho a arara dos blazers. Tudo bem, se em todos os blazers, né, você vai utilizar apenas um cabide, como eu falei. Não é tão inteligente porque você tá perdendo espaço de exposição e não fica tão bonito o blazer exposto sozinho, sem nada por baixo, né, do que se a gente for comparar o blazer com uma camiseta, com uma blusa, uma camisa na proposta. Então, pelo menos na primeira peça da arara, você faz essa proposta de colocar a terceira peça por cima de outro produto para a gente aproveitar e otimizar espaço. Então, você já mostra para o cliente a venda casada e você já ganha um pouco mais de espaço dentro de loja. Como eu reforcei lá no início, se vocês têm receio de que vão esquecer esse produto por ele estar dentro de outro, utilize um produto que é uma peça única, seja uma ponta de estoque ali que está sobrando, seja realmente um produto que é peça única, deixa na ponta da arara, porque daí vai ficar bem visível para vocês, mas é uma ótima sugestão para vocês ganharem um pouco mais de espaço, sem contar que quando o cliente olha, né, um look montado, seja no cabide de corpinho ou seja nesse cabide tradicional, essa terceira peça, o cliente compra com os olhos. Então, isso chama a atenção dele se ele for ver essa proposta, né, do cliente já se enxergar utilizando aquele produto, que é isso que a gente faz, mostrar para ele a sugestão de como utilizar esse produto. E aí vocês vão falar, Gisele, mas isso só funciona com roupa feminina? Não, porque, por exemplo, aqui a gente tem uma camisa masculina que eu poderia expor ela fechada, né? Ok? Mas eu mostro para o cliente que ele pode usar tanto ela fechada, um pouco mais formal, ou eu posso colocar uma camiseta por baixo e utilizar ela aberta de uma maneira mais despojada. Então, não necessariamente precisa ser uma jaqueta, precisa ser um casaco, né? Pra gente deixar aberto e colocar por cima. No caso aqui, na sequência, eu tinha várias opções de camisa, mas a primeira que eu utilizei ali na ponta de arara, né? Eu coloquei com uma camiseta dentro, já fazendo essa sugestão de uso para o cliente. Então, é uma opção também que vocês conseguem ganhar espaço dentro de loja, que vai facilitando para vocês não ficarem com a loja abarrotada, mas também não deixar de expor a mercadoria de vocês, tá bom? Essa opção vocês já utilizam dentro de loja, ou quem está expondo aí terceira peça, jaqueta, camisa, casaco, tá deixando sempre vazio por dentro? Comentem aí pra gente já ir compartilhando essa informação. Até tem outra opção ali que eu tinha colocado como cabide de corpinho, mas na verdade, gente, essa daqui
se vocês analisarem, é o cabide de presilha, tá? Esse daqui, ele não tá fazendo a silhueta bem marcada. Mas aqui poderia ser o cabide de corpinho, né? O de silhueta aqui na ponta. Mas esse daqui, na verdade, se vocês veem, tem a calça por baixo, né? Então, é o cabide de presilha de calça normal, só que eu coloco o cabide, o colete por cima desse cabide. E aí, tem uma informação bacana pra vocês. Que muita gente acaba utilizando o cabide de presilha, aquele retinho, né? Então ele não dá um caimento legal no ombro. E aí o que a gente faz? A maior parte desses cabides, principalmente os de acrílico, eles têm a presilha solta. Então a gente tira com maior cuidado a presilha daquele cabide retinho de calça e a gente coloca no cabide tradicional, que é o de blusa. E aí a gente consegue prender tanto a calça e colocar o colete, a blusa por cima e dar um caimento, tá? Nesse caso aqui, a gente deixou um pouquinho o colete aberto para mostrar mais a calça, mas é uma sugestão para vocês utilizarem, seja com cabide, né, de presilha ou de silhueta, para vocês exporem conjuntos, para vocês montarem opções de looks para o cliente de vocês, tá? Então, isso também ajuda muito nessa questão da gente otimizar espaço dentro de loja, principalmente agora no inverno, né? Então, é interessante porque eu sei que vocês têm muita mercadoria, às vezes não tem espaço de estoque, então, com esses pequenos detalhes, a gente vai ganhando um pouco mais de espaço dentro de loja e deixando já essa sugestão para o cliente. E funciona muito para quem ainda, né, não aplica essa questão de deixar look pronto dentro de loja. Façam o teste. Gente, aumenta muito as vendas de vocês deixarem os looks prontos. Então, não tem desculpa. Ah, eu tenho cabide de corpinho? Eu posso fazer com cabide de corpinho. Eu não tenho? Eu posso utilizar o cabide tradicional. Eu posso começar colocando a blusa dentro da camisa, né? Ou a camisa por cima do shorts ali no cabide de presilha tradicional. Vão fazendo já essas sugestões e trabalhando na ponta da arara, quando vocês virarem o look frontal, que isso já vai ir aumentando as vendas de vocês, já vai dando essa sugestão para o cliente. E a dica, pensando em estratégia, é vocês escolherem realmente produtos que vocês estão com dificuldade de vender, né? Que produto que é novidade, que vocês vendem com facilidade, quando você dá destaque para ele num look frontal ou no cabide de corpinho ali, claro que ele vai ter esse destaque e vai vender. Mas tentem trabalhar esses produtos que estão mais parados no estoque para vocês conseguirem girar ele. Montar uma proposta de look com uma peça que é novidade, com uma peça que já está no estoque de vocês, tá? Essa estratégia é bem importante para que vocês consigam fazer o giro da mercadoria também. E aí a gente entra para o segundo truque, que ele funciona bem para produtos, né, partes de cima que são regatas, tá? Ele não funciona para parte de blusas, de manga. Que é a questão da gente também oferecer o look completo no cabide de presilha, tá? Como a gente mostrou ali. Ali, no caso, a gente tinha um colete e foi colocado por cima. No caso, um casaco e colocado por cima. Mas se você quiser montar um look com opção de regata, tem uma outra sugestão também para araras que são mais baixas, né? Para vocês utilizarem. Então, é excelente para quem não tem um cabide de corpinho. E aí vocês podem trabalhar tanto conjuntos ou montar looks prontos, seja na ponta de arara, né? Ou como look frontal, que é essa opção aqui, gente. Aqui nessa proposta a gente tem a regata e a saia, elas estão no mesmo cabide. Então, tudo que a gente faz, a gente já tá mostrando ali pro cliente um look pronto e otimizando o cabide. Ao invés de 2 cabides na loja, eu tô utilizando um para 2 produtos, já mostrando a sugestão. Ali no caso a gente trouxe uma bolsa também para trazer o look completo, mas nesse formato vocês conseguem deixar tanto como look frontal, quanto colocar essa opção de look dentro da arara, porque ele não toma tanto espaço. Só que aí, eu sei que às vezes vocês já utilizam isso dentro de loja com os conjuntos de regata, de enroscar a regata junto com a saia. Mas aí tem uma maneira melhor, que às vezes vocês primeiro prende a saia e depois vocês enroscam a blusa. E aí fica aquela alça, sabe, meio torta, gente, que não se assenta, que às vezes você puxa o cabide e a regata cai. Então, tem um truque melhor para vocês que eu vou mostrar aqui agora. Que a gente coloca num outro formato, que aí a peça não fica caindo
e vocês conseguem dar um acabamento melhor, o cliente consegue visualizar. Algumas pessoas acabam colocando a regata por cima da peça de baixo, dos shorts, da calça, da saia. Daí espreme e esconde um pouco a parte de baixo. Nesse formato aqui, o que você vai fazer? Você vai pegar e vai colocar primeiro a regata no cabide, como se fosse uma exposição normal, tá? E depois você vai só apoiar esse cabide da regata em cima da peça, da parte de baixo, e prender com o cabide, ou seja, você vai colocar por trás essa parte aqui do shorts. Não vai colocar por baixo e não vai ser a primeira a ser colocada. Por quê? Se vocês perceberem, aqui, se a regata for escorregar, ela vai travar no shorts, porque ele tá preso por fora. E assim o cliente consegue erguer a regata e ver a parte frontal dos shorts, ele consegue girar o cabide e ver a parte de trás, então a gente consegue um acabamento bem melhor. Então, primeiro você coloca a blusa, a regata, depois você prende a parte de trás. E prende por trás, tá, gente? Apoia realmente o cabide em cima da peça e aí só prende a lateral. Não precisa colocar por dentro, por baixo. Fica muito mais fácil, o acabamento fica muito melhor. Eu tenho um vídeo explicando isso realmente, como que faz, tá no feed. Depois da live eu posso postar nos stories, ou vocês podem comentar lá que vocês querem ver como que é feito na prática, que eu envio pra vocês. Comentem depois da live pronta, que aí eu envio pra vocês. Mas é um formato que funciona melhor do que colocar primeiro shorts e depois enroscar a regata por cima, tá, gente? Deixa eu até trazer de volta a outra imagem aqui, pra vocês compararem o acabamento. Então aqui, ó, a regata, ela não fica com a alça, sabe, gente, puxando aqui na lateral, porque daí fica curta. Então aqui ela fica certinha, o acabamento fica perfeito e é uma sugestão para quem não tem cabide de corpinho, mas também quer deixar uma sugestão de look pronto. Isso daqui ocupa bem menos espaço dentro de loja e vocês conseguem trabalhar várias sugestões de look. Se for conjunto, já pode deixar no mesmo cabide, porque aí vocês não perdem essas peças, né? Que tem esse risco da gente deixar peças de conjunto separadas e depois o cliente misturar ou vocês mesmos, enfim. Bom dia para quem tá chegando. Então, essa é a opção que vocês podem trabalhar com o cabide de presilha tradicional. E como eu falei, Gisele, mas o meu cabide de presilha, se for o de acrílico, é aquele que é retinho, ele não dá um caimento legal no ombro para blusas. Então, você consegue, com muito cuidado, tirar a presilha, ou você pode comprar a presilha separada, tá, gente? E só fixar ela no cabide tradicional, né? Que aí vocês conseguem ter um acabamento melhor para pendurar essas peças conjunto. Então, a gente já falou, para quem tá chegando agora, da opção de trabalhar o cabide de corpinho, onde a gente põe 2, 3 produtos no mesmo cabide. A gente falou da opção de colocar a terceira peça, né, por cima, então, de outras. Então, eu tenho um cabide que tem um blazer, eu não deixo esse blazer sozinho, eu posso colocar ali a opção de uma blusa por baixo para já ir fazendo essa venda casada. Eu tenho um vestido, por exemplo, quando entra na minha estação, é um vestido de manga, que ele já não vai vender tão bem, mas eu tenho uma camisa, um casaco leve que eu possa trabalhar por cima, que faça um conjunto legal, faça uma composição legal, eu coloco por cima desse vestido. Então a gente vai agregando essa questão de oferecer o look para o cliente e colocar mais do que um produto por cabide, tá? Para ir dando essa diferenciada e não ir sobrecarregando a loja, apenas colocando mais cabide, mais cabide, mais cabide, tá, gente? E a terceira opção que a gente estava falando agora é de utilizar o cabide de presilha com regatas. Então, eu trabalho independente de parte de baixo, né? De ser saia, shorts, calça, enfim. Vocês conseguem trabalhar as blusas que são regatas no mesmo cabide. A questão é realmente primeiro colocar a regata no cabide normal, como se fosse um cabide tradicional. E depois só prender por trás a parte de baixo para a regata ficar travada e ficar com aquele acabamento alinhado, tá? E a quarta dica é algo que vocês não veem tanto em loja tradicional, né? Mas nas lojas de departamento eles usam muito, que é o extensor de cabide, tá? E aí nós temos várias opções, eu vou mostrar uma aqui para vocês, mas vocês podem procurar também depois, gente, ou me chamar para eu passar mais referência para vocês. Porque é algo que ele ajuda muito nessa questão também da gente trabalhar produtos no mesmo cabide. A única diferença é que aqui a gente não vai trabalhar um único cabide.
Ele vai enroscar, tipo aqueles de pijama, sabe? Vai ter a blusa, aí vai ter o extensor e um pouco para baixo vai estar pendurado o cabide da parte de baixo. Então, esse daqui no caso é um extensor bem curtinho, mas a gente tem alguns maiores que vocês podem utilizar para que a gente consiga fazer esse efeito aqui. Deixa eu escolher a imagem aqui certa. Ele vai ficar esse efeito aqui, ó. Então, é diferente das outras opções, aonde a gente utiliza o mesmo cabide. Aqui a gente utiliza 2 cabides, só que como eles ficam, né, grudados ali juntinhos por causa do extensor, ele não ocupa tanto espaço na base da arara, né? Então, essa é uma sugestão também para vocês, bem bacana para quem vai vender, por exemplo, conjuntos, que aí você consegue deixar essas peças próximas sem perder. Ela é boa também, gente, para tamanho maior, tá? Para quem vende tamanho maior, que às vezes no cabide de corpinho tem que ajustar muito atrás, não fica tão bom. Aqui a gente consegue expor tamanho maior, deixa junto a sugestão de look. E como a gente falou, pode ser conjunto ou você pode montar uma sugestão para o cliente. Isso daqui também otimiza bastante espaço. Esses extensores, principalmente esses assim, mais desse material de plástico, desses materiais, são bem acessíveis, tá? Em relação, por exemplo, a um cabide de corpinho. Então, existem opções, independente do estilo de cabide que você tenha ou do investimento que você quer fazer, existem sugestões para você conseguir expor mais produto, mas sem ficar com aquela arara abarrotada, né? Então, todas essas dicas que eu passei aqui para vocês, elas vão otimizar muito o espaço de vocês e, ao mesmo tempo, elas já vão estar pensando na estratégia para a gente fazer a venda casada. Então, vocês já devem estar cansados de me ouvir falar e eu vou repetir ainda quantas vezes foram necessárias, né? Que a gente utiliza muito isso dentro do VM por causa do efeito que traz. O cliente compra com os olhos. Então, o montar o look dentro de loja, vocês facilitam a vida do cliente. Muitas vezes vocês têm produtos bonitos, mas quando o cliente olha ele isolado, ele não sabe como utilizar aquilo no dia a dia. E aí, ok, tem a equipe de vendas para estar ali auxiliando, mas nem sempre vocês conseguem dar 100% de atenção para esse consumidor. Então, é interessante que vocês tenham essas sugestões prontas dentro de loja, principalmente para produtos que estão um pouco mais parados no estoque, para que vocês consigam ir fazendo o giro dessas mercadorias, trabalhando às vezes peças mais antigas com peças de coleção nova, porque isso vai ir favorecendo para vocês. Então, muitas vezes a gente tem pouco espaço, mas a gente consegue otimizar bastante. E é aquela questão, quanto cabide eu compro? Aí vai depender do quanto você vai usar. Eu, quando estou em projeto de assessoria ou montando loja para inauguração, se tiver 50 cabides de corpinho, eu vou usar 50 cabides de corpinho. Se tiver 2, eu vou ter que usar 2. Mas aí, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar a questão do truque da regata, do truque da terceira peça. Eu vou sempre otimizando. Mesmo que a loja não esteja acostumada a misturar as categorias de produto, eu vou trabalhar no look frontal ou nas pontas de arara, pelo menos, essa sugestão, tá? Então, assim, gente, hoje a gente não vai se adentrar muito nessa questão de montar looks dentro da arara, né? De não separar o produto só por categoria, mas entendam que a gente não... É muito mais difícil para vocês vender o produto isolado. Então, a gente tem ali, a arara só das blusas. Com o que o cliente vai usar essa blusa? Quando você tem o look pronto, você não precisa convencer o cliente de que aquela proposta que você montou, ela tá bonita, ela funciona. Ele viu, ele identificou. Então, é só uma questão, às vezes, é meu estilo ou não é meu estilo. Mas é muito mais fácil do que vocês ficarem ali, ó, gastando saliva, tentando convencer ele a provar com uma outra peça. Às vezes ele só leva 1 ou 2 peças por isso, porque ele não tá sendo instigado a ver a proposta completa. Então, esses truques, eles já auxiliam vocês nesse ponto. Além de deixar mais produto, que eu sei que é uma questão que vocês querem muito, deixar muito produto dentro de loja, é também de já deixar uma proposta estratégica para aumentar as vendas, tá? Que vocês sabem que aqui a gente não trabalha só para deixar a loja bonita, a gente trabalha aqui para aumentar as vendas, né? Então, o truque ali do cabide com presilha, se teve alguém que acabou não entendendo, depois comenta na live, tá? Gisele, eu quero o vídeo do truque do cabide de presilha, tá? Que eu envio pra vocês, ou o truque da regata, enfim. Que aí eu tenho um vídeo gravado disso, tá no feed, mas, gente, tá no meio ali de várias outras postagens. Eu facilito, filtro e envio pra vocês, para que vocês tenham esse direcionamento. E para quem quer saber mais também sobre expositores, né, sobre tipos de cabide, qual o cabide de
corpinho certo para o meu produto, porque tem diferença, a gente vai ter uma aula exclusiva disso no curso completo, que em breve a gente vai lançar a segunda turma. Vai ter aula de iluminação, vai ter aula de VM para calçados, vai ter aula sobre expositores, né, sobre cabides expositores, além das outras aulas que a gente já fala sobre estratégias de vendas, coordenação de produto, combinações de cores, vitrinismo, layout de loja. Então, assim, apenas estejam cientes. Quem tem interesse já me chama, tá? Pra gente já ir alinhando isso, porque o curso vai ficar bem completo realmente para vocês, tá? Então, essas dicas, como a gente estava falando, vão otimizar o espaço de vocês, porque organização também é estratégia de vendas. Então, vocês trabalharem nesse formato vai ajudar muito vocês. E eu quero saber aqui quem já utilizava alguma dessas estratégias que a gente falou hoje. Já utilizava o cabide de corpinho, ou já fazia essa sobreposição da terceira peça, já utilizava o cabide de presilha. Se vocês gostaram dessas dicas, comentem depois também qual delas vocês mais gostaram. Comentem na live, enviem a live para outros lojistas que também vão se interessar por esse conteúdo. Curtam a live depois, sigam o perfil. Quem tá chegando agora e ainda não me acompanha, nós temos live toda semana, toda segunda-feira, 7h45. Tem conteúdos diários nos stories, no feed também, para vocês irem melhorando a exposição e aumentando as vendas. Usa o cabide de corpinho. Agora você já sabe que além do cabide de corpinho, tem várias outras opções também, tá, gente? Então, isso que é o bacana, a gente identificar dentro da loja oportunidades com o que a gente já tem. Para quem não tem cabide de corpinho e falar, mas aí para mim não vai dar para fazer, não vai funcionar, vai sim, porque nós temos opções. E é isso que eu mais faço com os meus alunos e os meus clientes, é identificar oportunidades, seja no layout, né, no posicionamento do mobiliário, seja na maneira de expor o produto, seja em técnicas simples como essas, mas que vocês já vão conseguir aumentar aí pelo menos uns 10, 15% de exposição dentro de loja, às vezes até mais, né? Para quem já trabalha com as araras coordenadas, para vocês conseguirem aumentar a exposição de vocês, mas sem a gente ultrapassar aquele limite, aquela capacidade de exposição que eu falei lá no início. Não é só colocar mais cabide dentro de loja de maneira descoordenada, sobrecarregando, tá? Principalmente se vocês trabalham com uma moda diferenciada, se vocês trabalham com valor agregado. Não é o estilo de loja com valor agregado ter arara sobrecarregada. Não vamos nos adentrar nisso hoje, mas já temos live falando sobre isso. Enfim, gente, é uma questão de posicionamento. Então, a gente respeita a quantidade de cabides ideal para sua loja, mas a gente usa alguns outros truques para você conseguir mostrar muito mais dos produtos bonitos que você tem dentro de loja. E direcionando vocês também que quem precisar de um alinhamento mais específico para a loja de vocês, se vocês forem reformar a loja, se vocês forem, né, inaugurar a loja, ou estiver precisando dar essa melhorada visual, mas não sabe nem por onde começar, saibam que eu tenho tanto treinamento quanto consultoria online que direciona vocês para esses detalhes, tá? Isso que a gente falou hoje na live são pequenas técnicas que vocês podem aplicar, por isso que eu tô compartilhando aqui com vocês. Mas existem várias outras oportunidades dentro da loja de vocês que eu, como especialista, consigo identificar no posicionamento do mobiliário, na maneira que vocês estão expondo o produto, que já vai mudar completamente o visual da loja de vocês e principalmente a parte de vendas, para vocês iniciarem agora o ano já com essas estratégias. Então, para quem tá chegando agora, a gente vai só recapitular, já estamos quase finalizando, mas a live vai ficar salva, tá, gente? No Instagram e no YouTube também. Recapitulando, as opções seriam vocês trabalharem o cabide de corpinho, vocês trabalharem a terceira peça, né? Então, no mesmo cabide que a gente tem uma blusa, colocar a terceira peça, colete, camisa, blazer, que aí a gente já consegue expor 2 produtos em um cabide. Tem a opção também do cabide de presilha com o truque da regata, que aí vocês já conseguem trabalhar ali para conjuntos ou para peças, né, regatas, para deixar expostas dentro da arara também, ou como look frontal.
E tem a opção também dos extensores de cabide. Isso daqui já vai permitir vocês aumentarem a exposição de vocês dentro de loja sem sobrecarregar. E se vocês precisarem de direcionamento para a compra de cabides também, saibam que nós teremos uma aula exclusiva sobre isso na próxima turma do curso de Visual Merchandising, além de todas as outras aulas que nós já temos. E se vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato. Tem o meu link na bio para eu esclarecer tudo o que vocês precisarem. Por hoje era isso. Depois eu espero o like de vocês. Quem não me segue ainda, por favor, acompanhem que nós temos conteúdo o tempo todo aqui para vocês, que são lojistas, que trabalham na área de moda. E se quiserem deixar sugestões também de tema para a próxima live, é sempre bem-vindo, gente. Por hoje era isso e até a próxima live.